Opinião, análises com comentários contextualizados e convidados que entendem do que estão falando, reunidos para um bate-papo inteligente. Começa agora, Olhar Facica, com o professor Ademir José de Abreu. Boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Montanhês. Estamos aqui mais uma vez, mais uma quinta-feira com o programa Olhar Facica. Meu nome é Ademir e estamos aqui hoje para falar de um assunto muito interessante e bem pertinente à nossa região. Nós vamos estar falando sobre agricultura irrigada. Como está essa situação, ou como está acontecendo, opções, tipos, técnicas e, o melhor ainda, vários conselhos para que você possa obter o melhor do que está disponível para a sua realidade. Nesse sentido, aliás, antes de adentrarmos ao assunto, gostaria de agradecer aos alunos da Facica Curso de Administração, os demais cursos que participaram da Semana de Administração, que terminou ontem com ao seu circuito de palestras, e também a todos os comerciantes que apoiaram o evento, comerciantes, profissionais autônomos, liberais que apoiaram, nosso muito obrigado. E hoje nós estamos aqui para falar de agricultura, de agronomia e vamos falar de água, um tema polêmico. Para isso, duas pessoas estimadas e capacitadíssimas. E já passo a palavra ao professor Otto, coordenador do curso de agronomia. Bom dia. Boa tarde, aliás, já passou aqui. Suas considerações iniciais. Então, de princípio eu gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui para passar essa mensagem para todos os campos-geraenses e região. Agradeço a oportunidade de estar aí entrando na sua casa, pela Montanhês. E dizer que é um prazer, sempre para mim significante estar aqui, até porque eu saí aqui de Campos Gerais há alguns anos e eu vou fazer uma retrospectiva rápida aqui sobre a minha vida pregressa aqui no Campos Gerais. Sou aqui de Campos Gerais, nasci aqui, meus pais, minha família, toda daqui. Eu saí daqui, fiz técnico agrícola em Muzambinho e a partir daí fiz o vestibular, fui para a Rural fazer ciências agrárias, ciências agrícolas na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá eu prestei um concurso para o Instituto Federal Triângulo Mineiro e lá eu fiquei por 35 anos sendo professor lá. Obviamente que eu tive que me aperfeiçoar e buscar especialização. E aí eu fiz mestrado especificamente nessa área que nós vamos falar hoje. E é interessantíssima, que é a agricultura irrigada, a parte de irrigação especificamente, e cafeicultura irrigada. Será que isso é viável? Será que isso é viável? Será que isso é importante? É importante que vocês saibam que existem formas sim de irrigar, existem manejos adequados, existem pacotes tecnológicos que até o final desse programa a gente vai estar tentando deixar bem claro para vocês. Fiz doutorado também nessa área de irrigação, então eu estou bem tranquilo aqui para hoje a gente comentar e falar sobre esses assuntos. Estou aqui com meu parceiro também, que trabalha com a gente lá na Facica, no curso de agronomia, que é o professor Glaucio, que ele formou, ele vai passar, obviamente, as suas informações, na UFLA e também com doutorado na área de engenharia agrícola, especificamente na área de mecanização, seria? Irrigação. Na área de irrigação, então pronto, está aí a pessoa para falar com vocês, tá bom? De princípio, muito obrigado e vamos lá. Espero que a gente possa contribuir com os conhecimentos e com a evolução da tecnologia de irrigação em café hoje aqui em Campos Gerais. Valeu, obrigado. Tá bom, seja bem-vindo, Jota. Eu que estou com medo aqui, estou tremendo nas bases, porque o Glaucio está aqui do meu lado. Glaucio, suas considerações iniciais para o amigo ouvinte, quem é o Glaucio, de onde vem, o que faz? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Montanhês. É um prazer estar aqui. Fui convidado pelo professor Ademir e professor Otto para vir aqui conversar com vocês a respeito desse tema tão importante aqui para a região. Eu sou formado em Engenharia Agrícola pela Federal de Lavras e fiz mestrado e doutorado em Recursos Hídricos e em Sistemas Agrícolas também pela Federal de Lavras. Especificamente, meus projetos de mestrado e doutorado foram voltados tanto para a área de hidráulica quanto para a área de irrigação. E é professor hoje aqui na Facica com a gente no curso de agronomia.
Isso. Muito Fique bem. claro. Ainda bem que nós estamos aqui num estádio coberto, senão vai chover aqui dentro, porque só fala de irrigação e engenharia para irrigação. Bom, esse é um tema bem concentrado, alocado no curso de agronomia, recursos hídricos, irrigação. E aqui, logo na introdução, tem algumas informações. O consumo de água, o volume de água que se gasta nas cultivares, aqui tem números 70%, na agricultura, 7% consumo humano. Como é que é, assim, preliminarmente, professor Otto, essa coisa de precisar da água para sobrevivermos, precisarmos da água para produzirmos alimento? Faz uma introdução para nós. Então, isso é muito importante. Por isso que eu disse, é um tema muito polêmico. Porque o que a gente tem visto aí é que somos os grandes consumidores de água, ou seja, a agricultura irrigada ela consome em torno de 70% da água superficial, que é água de rios, de córregos e outras coisas mais. Então o consumo é muito alto. Então, para que a gente possa verificar esse detalhe de ser um consumo alto e a gente saber administrar isso bem, usá-la de forma racional, que é a proposta nós de estar hoje aqui, estar mostrando para vocês. Então, veja bem, consumo é alto, porém existe um fator interessante. Se nós pensarmos, é bom que fique claro que apesar de o consumo de água pela irrigação ser alta, nós hoje somos responsáveis, viu, Ademir, pela a grande produção de alimentos. Se nós pararmos de irrigar, você pode ter certeza que vai faltar alimento aí e muita gente vai ficar com fome. Então a gente ouve muitos ambientalistas que a gente consome muito água, os irrigantes consomem muito água, mas tem que pensar no lado social, tem que pensar nesse outro lado. Você vê aí que tem trabalhos aqui da FAO dizendo que se nós não irrigarmos, em 2024, que a população vai chegar a bilhões de pessoas e vai faltar muito alimento. Se nós nos administrarmos bem esse bem que a gente chama de água, que é um recurso hídrico e que tem que ser bem usado, é um recurso hídrico, a gente fala de água, nada é de graça, né? Obviamente que em função da política nacional de recursos hídricos, hoje a água é considerada como um bem um bem comum, porém de valor econômico. Então temos que saber usá-la, porque todos vão pagar por isso. Muito bem, professor Glaucio. Ok. Quer comentar alguma coisa? Então, essa introdução. Essa questão aí envolve também o fato de que nós estamos com a necessidade cada vez maior de se produzir mais, devido a até essa questão que o professor Otton falou, de produzir mais em áreas cada vez menores e também fazendo o uso adequado, o uso correto da água. Então, essa produção ela tem que ser viável no sentido do seguinte: como nós temos que proteger nossos mananciais, preservar o que nós temos também o outro ponto, né, a outra contrapartida de produção cada vez maior. Então, essa técnica, esse manejo, essa visão de projeto é que faz com que essa água seja aplicada no volume adequado, na quantidade adequada. Para quê? Para que essa produção seja cada vez maior, né? E que esse problema, né, que está sendo, esse prognóstico que está sendo previsto, né, ele não ocorra exatamente conforme está sendo previsto, assim. E é bom, só para deixar mais assim claro essa situação, é que apesar de hoje nós estarmos produzindo e ter esse consumo, o Brasil ainda tem um potencial muito grande para a irrigação. Tá. Assim como o Brasil, o mundo de uma forma geral, o Brasil tem um potencial ainda muito grande. Ou seja, o que eu quis dizer com o potencial? Hoje, se a gente irriga 5,1 milhões de hectares, nós temos o potencial para irrigar até 12 milhões. São áreas ditas agricultáveis com irrigação, que leva-se em consideração todos os fatores: infraestrutura, qualidade e disponibilidade de água. Esses são os fatores que são levados em consideração para você saber qual é o potencial, ou seja, a gente pode dobrar a nossa área de irrigação, ok? Muito bem, eu ia levantar essa bola, mas você já colocou. Então, o Brasil, ele figura, professor Glaucio, como o centro das atenções do mundo. Por quê? Temos uma boa reserva de água doce disponível. Sim. Ainda não chegamos a 50% da nossa capacidade de utilização dela para a agricultura. E o Brasil tem solos férteis, tem capacidade para produzir. Como é que vamos trabalhar isso? E vendo aqui, tem um dado que diz que 12% da água doce agricultável está no Brasil.
Pois é, esse tema da água ele é importante pelo fato seguinte, nós temos, o que ocorre no Brasil ainda na questão da irrigação, né? Nós temos hoje um potencial enorme, conforme você até disse, né? Nós temos água doce disponível, de qualidade, nós temos solo fértil, mas às vezes o que se esbarra em muitas situações é o manejo. É como se trabalhar essa questão, como se aplicar, como se adequar ao cultivo, como o tipo de solo que você tem. Então, todas essas vertentes dentro da irrigação, elas são importantes. Então, nesse sentido, esse crescimento, ele passa por essa questão. Porque o Brasil, para que esse crescimento seja efetivado, ele precisa de cada vez mais essa tecnificação, essa estrutura, esse projeto. Porque aí, o que acontece? Porque no Brasil, hoje, nós temos grande parte da produção, às vezes, de alguns cultivos, é feito por agricultura familiar. E em muitas situações, o que ocorre é que, às vezes, esse manejo, essa técnica, às vezes, essas pessoas não têm tanto acesso a esse manejo, tanto acesso a essa técnica. Então, essa produção dessa agricultura familiar, ela entra num conjunto de produção nacional. Então, nesse contexto, é que é importante, né, e até está sendo bastante interessante esse programa na rádio, para que as pessoas conheçam um pouco mais da técnica, do que seria o projeto, do que seria um bom desempenho dentro do contexto da irrigação. Então, é razoável, professores, é razoável, então, eu falar que a irrigação não é para amador. Não dá para chegar. Definitivamente não. E, inclusive, é uma questão de responsabilidade e também sustentabilidade. A gente já põe esse eixo, claro que tem mais assunto pela frente, mas já colocar na cabeça, porque senão, preliminarmente, eu tenho lá meu canteirinho de alface, pego a mangueira e começo a jogar água em cima, é assim que funciona? Então, é isso mesmo que eu deixo mais claro. Só voltando a reafirmar esses parâmetros que a gente está levantando e determinados números, né, percentuais que a gente tem colocado aqui, são fundamentados em fatores, pela FAO e tal, pela ANA, pela Embrapa. Então, a gente está falando aqui com dados fundamentados. E esse levantamento que a gente disse do potencial do Brasil para agricultura irrigada especificamente é um parâmetro que foi levantado, inclusive, no Fórum Mundial da Água que aconteceu em Brasília o ano passado, que envolve os países do Brasil, do mundo inteiro, obviamente, nesse fórum, e lá discutem quais os potenciais, pensando-se em segurança alimentar para as futuras gerações. Quando você falou em irrigação, esse negócio foi importante se tocar nisso aí. Porque o que normalmente acontece é o não profissionalismo. As pessoas utilizam água de forma inadequada, que a gente chama de molhação. Então, a tal molhação não é irrigação. Tem que deixar bem claro que as pessoas que forem trabalhar com irrigação, que é o termo correto, né, que é usar a forma de forma adequadamente, saber como aplicar, saber que sistema, qual o melhor sistema, levando em consideração os diferentes parâmetros que a gente tem para dimensionar, para selecionar, para saber qual o melhor sistema para aquela situação, saber como irrigar, quanto irrigar, em que momento aplicar água. Então, são parâmetros que a gente fala de pacote tecnológico para o manejo racional do uso da água. E isso tem que ter conhecimento. Então, não é qualquer um que vai chegar e falar que vai estar fazendo irrigação. Ou seja, tem muita gente aí fazendo, que sabe o que é, Ademir? Molhando. Então, ele não tem resultado, tem gente desistindo, o cara implanta o sistema de irrigação e não vê resultado nenhum, porque ele faz a molhação. Ou seja, ele não faz o uso adequado e correto, com manejo. Existe